Se você já sentiu que a maioria das pessoas ao seu redor vive como máquinas, repetindo os mesmos padrões, as mesmas conversas, as mesmas reações, Gurdjieff diria que você está certo. Ele propôs algo perturbador. A maioria dos seres humanos não possui alma. Não no sentido religioso, mas no sentido de consciência real. E apenas 1% da humanidade tem o potencial de desenvolvê-la. Isso pode soar cruel, elitista até. Mas Gurdjieff não estava julgando. Ele estava observando. Ele via que a maioria das pessoas vive em sono profundo, operando no piloto automático, acreditando que pensa, sente e escolhe, quando na verdade está apenas reagindo. Nos próximos momentos, você descobrirá o que ele quis dizer, porque isso importa, e o que você pode fazer para se tornar parte desse 1%. Gurdjieff ensinava que o ser humano nasce sem alma. Isso vai contra tudo que nos foi ensinado. Mas para ele, a alma não é um presente dado ao nascer. É algo que deve ser conquistado através de trabalho consciente, de esforço intencional. A maioria das pessoas vive e morre sem nunca desenvolver essa essência interior. Elas permanecem como máquinas biológicas sofisticadas, mas máquinas ainda assim. Observe as pessoas ao seu redor por um dia inteiro. Quantas realmente pensam antes de falar? Quantas questionam suas próprias crenças? Quantas saem dos padrões automáticos de comportamento? Gurdjieff dizia que estamos todos dormindo, vivendo em sonhos acordados. Chamamos isso de vida consciente, mas é apenas uma ilusão de consciência. Ele identificou que existimos em diferentes níveis de desenvolvimento. O primeiro nível é o homem número 1, 2 e 3. Pessoas dominadas por seus centros instintivo, emocional ou intelectual, mas sempre de forma mecânica. Elas acreditam que têm vontade própria, mas não têm. São como marionetes puxadas por fios invisíveis, pelos hábitos, pelo medo, pela sociedade, pela necessidade de aprovação. O homem número 4 é diferente. Este é o buscador, aquele que começa a despertar. Ele percebe que está dormindo e decide fazer algo sobre isso. Ele começa o trabalho interno, o trabalho sobre si mesmo. Gurdjieff chamava isso de o trabalho. E é árduo. Exige observação constante, presença, luta contra as próprias mecanicidades. Poucos chegam aos níveis 5, 6 e 7. Estes são os verdadeiros mestres da existência. O homem número 5 possui unidade interior. O número 6 desenvolveu consciência objetiva. E o número 7? Este é raro como um diamante entre as pedras. Ele transcendeu completamente a mecanicidade humana. Ele possui alma real, permanente, imortal. Mas aqui está a verdade mais dura que Gurdjieff revelou: a maioria não quer acordar. As pessoas defendem seu sono. Elas se agarram às suas ilusões, às suas histórias sobre si mesmas, aos seus dramas automáticos. Despertar exige abandonar tudo isso. Exige morrer para a falsa personalidade que construímos. E isso é aterrorizante. Gurdjieff comparava a humanidade a uma prisão, mas uma prisão peculiar, onde os prisioneiros amam suas celas. Eles decoram as correntes, chamam as grades de casa e atacam qualquer um que sugira que existe um mundo lá fora. Para despertar, primeiro você precisa admitir que está preso, que você não é livre, que quase nada do que você faz é realmente seu. Ele ensinava através de métodos radicais. Danças sagradas que quebravam os padrões automáticos do corpo. Trabalho físico extremo que forçava a presença. Situações deliberadamente criadas para expor as mecanicidades ocultas de seus estudantes. Não para humilhá-los, mas para mostrar-lhes a verdade sobre si mesmos. O processo de desenvolver alma começa com a autoobservação. Não julgamento. Não mudança imediata. Apenas observar. Observe como você reage quando é criticado. Observe seus padrões de pensamento quando está sozinho. Observe como você se comporta diferentemente com pessoas diferentes. Observe as máscaras que você usa sem perceber. Gurdjieff dizia que temos muitos eus, não um eu unificado. Há o eu que promete acordar cedo. Há o eu que desliga o despertador e volta a dormir.
Há o eu que se arrepende depois. Há o eu que promete novamente amanhã. Todos acreditam que são você, mas nenhum deles realmente é. Você é fragmentado, uma multidão fingindo ser uma pessoa. O trabalho sobre si mesmo consiste em criar um eu real, um mestre interior que não seja arrastado pelas correntes de reações automáticas. Isso exige lembrança de si. A prática fundamental do sistema de Gurdjieff. A cada momento, pergunte: estou presente agora? Estou consciente de mim mesmo existindo neste momento? A maioria esquece isso segundos depois de tentar. É por isso que ele dizia que apenas 1% tem chance. Não porque sejam superiores, mas porque são os únicos dispostos a pagar o preço. O preço não é dinheiro. É conforto. É a ilusão de que você já está acordado. É a arrogância de acreditar que você tem alma sem tê-la conquistado. A maioria prefere viver na mentira confortável do que enfrentar a verdade desconfortável. Mas há esperança. Gurdjieff também ensinava que uma pessoa desperta pode fazer mais pela humanidade do que 1000 dormindo. Uma única pessoa consciente pode ser um farol, uma perturbação na matriz do sono coletivo. Ela se torna como um imã, atraindo outros que estão começando a despertar. Porque você reconhece nos outros o que desenvolveu em si mesmo. A alma, para Gurdjieff, não é algo místico flutuando no éter. É uma substância real, um corpo astral que deve ser cristalizado através de esforços conscientes e sofrimento voluntário. Sim, sofrimento. Não o sofrimento estúpido da vítima, mas o sofrimento intencional de ir contra suas próprias mecanicidades, de fazer o que é difícil quando fácil está disponível. Imagine que você está com raiva. Seu padrão mecânico é explodir ou reprimir. Ambos são automáticos. O esforço consciente seria observar a raiva sem identificar-se com ela, sentir a sensação física dela no corpo, escolher deliberadamente uma resposta diferente. Isso parece simples. Mas tente. Você descobrirá que é quase impossível no começo. Gurdjieff usava o conceito de choques. Momentos de intensidade que forçam presença. Uma crise pode ser um choque. Um momento de beleza extrema pode ser um choque. Qualquer coisa que te arranca do estado de sono habitual. A maioria desperdiça esses choques, retornando rapidamente ao sono. Mas o buscador os usa como oportunidades de cristalização. Ele também ensinava sobre os 3 alimentos. Não apenas comida física, mas também o ar que respiramos e as impressões que recebemos. A maioria come mecanicamente, respira mecanicamente, absorve impressões mecanicamente. O trabalho consiste em tornar-se consciente desses 3 processos. Respirar com presença. Comer com atenção. Receber impressões de forma seletiva e consciente. A pergunta que surge é: por que tão poucos? Por que apenas 1%? Gurdjieff responderia: porque a humanidade serve a um propósito na economia cósmica. A Terra precisa de uma certa quantidade de energia mecânica. Pessoas dormindo produzem essa energia através de seus sofrimentos inconscientes, seus medos, suas reações. É uma fazenda cósmica e a maioria é o gado. Isso não é para deprimir você, mas para despertar você. Você tem escolha. Você pode permanecer máquina ou tornar-se humano real. Mas não se engane achando que já é humano porque tem forma humana. A forma não garante essência. Um macaco vestido de smoking não se torna humano. Da mesma forma, um corpo humano sem alma desenvolvida não é verdadeiramente humano. O caminho do despertar não é solitário, apesar de parecer. Gurdjieff enfatizava a importância de trabalhar em grupos, sob orientação de alguém que já percorreu o caminho. Você não pode ver suas próprias mecanicidades completamente. Precisa de espelhos. Outras pessoas em trabalho são esses espelhos. Eles refletem de volta para você o que você não consegue ver sozinho. Mas cuidado com falsos mestres. Gurdjieff alertava que o caminho espiritual está cheio de charlatões, pessoas que prometem despertar fácil, iluminação instantânea, alma sem trabalho. Se alguém diz que você já é perfeito como é, que não precisa mudar nada, fuja. Isso é lisonja para o ego adormecido.
O verdadeiro mestre te mostra sua mecanicidade, não te acaricia com mentiras reconfortantes. A jornada de 1% começa com uma admissão brutal: eu não sei nada sobre mim mesmo. Tudo o que acredito sobre mim é programação, condicionamento, reações aprendidas. Minha personalidade é uma colcha de retalhos de opiniões alheias, expectativas sociais e traumas não processados. Quem eu sou realmente? A maioria nunca faz essa pergunta. E se faz, aceita a primeira resposta superficial que vem. Gurdjieff dizia que há 3 linhas de trabalho. Primeira, trabalho sobre si mesmo. Segunda, trabalho para os outros. Terceira, trabalho para o trabalho, para a transmissão do conhecimento. Você não pode pular etapas. Não pode ajudar outros a despertar se você mesmo está dormindo. Seria o cego guiando o cego. Primeiro desperte. Depois, naturalmente, você se tornará útil. O conceito mais radical que ele ensinou é este: você pode morrer sem nunca ter vivido realmente. Pode passar décadas neste planeta, experimentar 1000 coisas, conhecer 1000 pessoas e ainda assim nunca estar presente para nenhum momento. Porque estar presente exige alma. Exige consciência. E consciência não é o estado padrão humano. É uma conquista rara. Então, como você sabe se está começando a despertar? Há sinais. Você percebe padrões que antes eram invisíveis. Você sente um desconforto crescente com a superficialidade da vida comum. Você não consegue mais tolerar conversas vazias sobre nada. Você sente fome de algo real, algo verdadeiro. Mas também sente a resistência massiva de toda sua mecanicidade contra a mudança. Este é o momento crítico. A maioria desiste aqui. Volta para o sono porque é confortável. Porque todos ao redor estão dormindo também, e é solitário estar acordado em um mundo de adormecidos. Mas se você perseverar, se você continuar o trabalho mesmo quando parece impossível, algo muda. Você começa a cristalizar. Substância começa a se formar onde antes havia apenas espaço vazio. Gurdjieff usava a metáfora do carruagem. A carruagem é o corpo. O cavalo são as emoções. O cocheiro é a mente. E o passageiro é o mestre, o eu real. Na maioria das pessoas, não há passageiro. A carruagem está vazia. O cavalo vai onde quer. O cocheiro está bêbado. E a carruagem segue qualquer direção que o terreno dite. Sem destino. Sem propósito. Apenas movimento mecânico. O trabalho consiste em: primeiro, consertar a carruagem, cuidar do corpo. Segundo, treinar o cavalo, dominar as emoções. Terceiro, despertar o cocheiro, clarear a mente. E, finalmente, convidar o mestre, desenvolver o eu real. Este processo não acontece naturalmente. Não acontece com o tempo. Só acontece com esforço superesforço consciente e sustentado. Há um conceito que Gurdjieff enfatizava: a prisão invisível da consideração interna. Nós passamos nossas vidas preocupados com o que os outros pensam. Esta preocupação consome energia que poderia ser usada para desenvolvimento interior. Ele ensinava consideração externa, ser cortês, útil, apropriado socialmente. Mas internamente, ser completamente livre da necessidade de aprovação. Isso é revolucionário. A regra de 1% não é fixa. Não é como se houvesse uma lista cósmica de almas pré-aprovadas. Você escolhe, momento a momento, se estará nesse 1% ou nos 99%. Cada vez que você escolhe consciência sobre mecanicidade, você vota por si mesmo. Cada vez que você cai de volta no sono, você vota contra. A vida é uma democracia pessoal e você vota constantemente. Mas aqui está o paradoxo final. Você não pode fazer isso sozinho, e só você pode fazer isso. Precisa de ensino, de grupo, de método. Mas ninguém pode fazer o trabalho por você. Nenhum guru pode te dar uma alma. Nenhum ritual pode te acordar. Nenhum livro pode substituir a prática. O conhecimento sem prática é apenas entretenimento para a mente adormecida. Gurdjieff passava anos testando estudantes antes de aceitá-los verdadeiramente.
Ele criava situações impossíveis. Dava instruções contraditórias. Comportava-se de formas incompreensíveis. Não por crueldade, mas para separar os curiosos dos comprometidos. Os curiosos desistem quando fica difícil. Os comprometidos persistem mesmo quando não faz sentido. E, eventualmente, faz sentido. A última lição é talvez a mais importante. O tempo está se esgotando. Não no sentido apocalíptico, mas no sentido pessoal. Você tem esta vida, este corpo, este momento. A morte é certa. O que não é certo é se você terá desenvolvido algo permanente antes dela chegar. Sem alma, você simplesmente deixa de existir. Com alma, algo persiste. Isso não é crença. Para Gurdjieff, era fato. Então a pergunta final não é: isso é verdade? A pergunta é: e se for verdade? Se existe mesmo a possibilidade de que você está dormindo, de que você não tem alma ainda, de que você está desperdiçando a única chance que tem de se tornar real, então o que você fará? Continuará confortável na ilusão? Ou terá a coragem de acordar? Porque a regra de 1% de Gurdjieff não é sobre elitismo. É sobre possibilidade. É sobre potencial. É sobre a escolha radical de se tornar humano verdadeiro em um mar de humanoides mecânicos. E essa escolha está disponível agora. Não amanhã. Não quando as condições forem perfeitas. Agora. Neste momento. Você está presente? Ou está apenas lendo palavras enquanto sua mente vagueia em 1000 lugares? Este é o teste. Se você chegou até aqui e realmente esteve presente para essas palavras, se algo em você reconheceu a verdade mesmo que doa, então você pode estar entre o 1%. Não porque você é especial, mas porque você escolheu. E essa escolha precisa ser renovada a cada momento, a cada respiração, a cada pensamento, a cada ação. Gurdjieff deixou um legado, um mapa para aqueles que querem escapar da prisão. Mas um mapa não te leva a lugar nenhum se você não caminhar. Então caminhe. Observe-se. Lembre-se de si. Lute contra suas mecanicidades. Sofra conscientemente. E talvez, apenas talvez, você cristalize algo imortal dentro do mortal. Algo que os 99% nunca conhecerão porque nunca tentaram. A alma não é um presente. É uma conquista. E você está no meio da batalha agora, mesmo que não perceba. A questão não é se você lutará. É se você lutará consciente ou dormindo. Se você será esculpido pelas circunstâncias ou se esculpirá a si mesmo. Esta é a regra de 1%. E você acabou de ser apresentado a ela. O que você fará agora é inteiramente seu.